Pensa só numa coisa. É como se a gente contratasse um funcionário novo que já chega com acesso total a todos os sistemas da empresa. E ele está pronto para tomar decisões e agir na hora. Esse é o poder dos agentes autônomos de IA. E claro, como qualquer novato com tanto poder, precisa ter um livro de regras bem claro. Bora entender como construir esse livro de regras? Para começar, é fundamental entender uma diferença básica. Um chatbot, aquele tradicional, ele responde, ele te dá uma informação. Já um agente autônomo, bom, ele age. Ele não só fala, ele vai lá e faz. E essa capacidade de agir direto nos sistemas é o que muda o jogo completamente. E é aqui que está o ponto central. Quando se coloca um agente para rodar, a responsabilidade está sendo transferida. Não é mais sobre receber uma resposta de uma máquina. É sobre deixar um software, ler dados internos, chamar APIs, mudar sistemas e, no fim das contas, impactar clientes e as finanças da empresa. A delegação da decisão e da ação, essa é a virada de chave. Para a gente entender o risco, primeiro a gente precisa entender o que faz esses agentes serem tão diferentes. Não é só mais uma IA. A gente está falando de sistemas autônomos, não determinísticos, que conseguem orquestrar várias ferramentas para fazer tarefas bem complexas, tudo por conta própria. E olha, eles já estão por aí, viu? Já estão totalmente integrados em funções críticas do negócio, desde o suporte ao cliente, passando pelo monitoramento de compliance, desenvolvimento, marketing e até automatizando processos inteiros. A adoção está acontecendo em praticamente todos os departamentos. E é aqui que a gente chega no problema principal. O que acontece quando essa autonomia toda não tem limite nenhum? A analogia do estagiário sem supervisão com as chaves de tudo é perfeita. É um coquetel bem arriscado, uma combinação perigosa de características que são parte desses agentes. Essa combinação perigosa segue uma fórmula que é até simples, mas, nossa, muito poderosa. Primeiro, a alucinação. Os modelos de IA inventam coisas. E isso não é um bug, é uma característica deles. Aí, a gente dá para eles ferramentas super poderosas, tipo acesso a bancos de dados e APIs. E para fechar, a gente dá permissão para eles agirem de forma autônoma, com base nessas invenções. E o resultado disso? Risco sistêmico. Não é um risco isolado, pequeno. É uma nova classe de risco que pode se espalhar e afetar a organização inteira. E isso acontece justamente porque o agente tem permissão para atuar em vários sistemas ao mesmo tempo. E esses riscos não são teóricos, não. A gente está falando de consequências bem reais. Vazamento de dados sensíveis, violação de leis como a LGPD, fraude sem querer por erros em relatórios e ações que vão muito além do que era para ser feito. E o pior, sem uma trilha de auditoria fica impossível explicar por que o agente tomou aquela decisão. Tá, então como é que se controla todo esse poder? A resposta não é proibir, mas sim governar. A solução é uma estrutura de governança em camadas, um livro de regras bem definido para gerenciar o comportamento e diminuir todos esses riscos que a gente acabou de ver. E essa estrutura é até bem simples de entender. São 3 camadas de proteção. Primeiro, a governança de dados, o que o agente pode enxergar. Segundo, a governança de agentes, o que ele pode efetivamente fazer. E terceiro, os contratos, que são as regras que ele é obrigado a seguir, sem exceção. A primeira camada tem tudo a ver com limitar a informação. Isso quer dizer separar os ambientes de produção e de teste, usar controle de acesso baseado em função, sabe? Um agente de marketing não precisa ter acesso à folha de pagamento. E, um ponto crucial, filtrar e mascarar dados sensíveis, tanto no que entra quanto no que sai. Na segunda camada, a gente define os limites de comportamento. Todo agente precisa de uma descrição de cargo muito clara. O que ele pode fazer e, mais importante ainda, o que ele não pode fazer. Isso inclui uma lista de ferramentas que ele tem permissão para usar, limites de ação e, claro, para ações de alto impacto, sempre exigir uma aprovação humana. Agora, vamos para a terceira camada, os contratos. É aqui que as regras e as políticas se tornam algo formal, algo acionável, tanto para os sistemas quanto para as pessoas que estão envolvidas no processo. E é bem importante separar 2 tipos de contrato aqui. O contrato técnico são as regras que estão lá codificadas dentro do sistema, como prompts e políticas. Já o contrato organizacional é o acordo entre as pessoas. Quem é o dono do agente? Quem se responsabiliza se algo der errado? Na prática, o contrato técnico se traduz em instruções bem claras, codificadas mesmo. Coisas como haja apenas em arquivos dentro da pasta marketing, ou não execute comandos de shell sem aprovação humana. E tem uma regra que é fundamental. Se não tiver certeza, responda não sei em vez de inventar. Só isso já evita um monte de ações perigosas. Chegando aqui no final, a mensagem principal é essa.
Governança não é um freio. Pelo contrário, é o que permite que os agentes sejam usados de forma segura e em grande escala. É o que transforma uma tecnologia que pode ser perigosa em um ativo que pode, de fato, transformar a empresa. Essa comparação final resume tudo perfeitamente. De um lado, sem governança, a gente tem um risco incontrolável, incidentes que ninguém consegue explicar. Do outro lado, com governança, a autonomia vira produtividade com limites. Um sistema que era uma caixa preta se torna um sistema auditável, onde o risco é conhecido e diminuído. Então, o ponto crucial é este. Sem controles, agentes de IA são um risco. Mas com a governança certa, eles deixam de ser um problema de segurança para se tornarem alavancas estruturais, capazes de impulsionar a eficiência e a inovação em toda a organização. A questão não é se vamos usá-los, mas como vamos fazer isso de um jeito responsável.